Você já se perguntou até onde pode ir a busca pela verdade? Se você gosta de histórias impactantes, esse vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo perturbador e fascinante como esse. Fique com a gente e acompanhe até o fim. O que você vai descobrir vai te deixar sem palavras. Não sou muito fã de acampamentos, simplesmente não vejo graça nisso, mas minha filha insistiu para que fossemos acampar juntos, e eu faria qualquer coisa para passar mais tempo com ela. Então, naturalmente, fomos acampar, mas no nosso próprio quintal. Nosso quintal é bem legal, tem cerca e uma fogueira. Porém, do outro lado da cerca, há uma floresta infinita de árvores. Às vezes, ouvimos animais na floresta, mas nada fora do comum. Armamos o acampamento dentro da cerca. Fizemos isso principalmente para poder ligar a TV e assistir enquanto acampávamos. Não é exatamente um acampamento tradicional, mas funcionou para mim. As coisas começaram bem, montamos a tenda, inflamos o colchão de ar e acendemos a fogueira. Na verdade, foi bem legal, um tipo de acampamento bem diferente do que eu tinha com minha família quando era mais jovem. Apagamos o fogo cedo e fomos para dentro da tenda assistir TV. Minha filha, sendo jovem, naturalmente quis assistir Frozen. Suspirei de frustração, mas concordei. Não demorou muito para eu adormecer profundamente, e imagino que não tenha sido muito tempo até que minha filha fizesse o mesmo. Acordei algumas horas depois, minha filha estava profundamente dormindo em seu saco de dormir, e a TV ainda estava ligada. Eu estava prestes a desligar a TV e ir ao banheiro, o que é uma grande vantagem de acampar no quintal, quando fui interrompido pelo som de algo que parecia um alce gritando na floresta, logo do outro lado da cerca. Achei que fosse perto demais e um pouco estranho, pois não achava que os alces fossem animais noturnos, mas poderia estar errado. Estava prestes a levantar quando ouvi o estranho som de algo mexendo na cerca. Parecia que o alce estava esfregando os chifres na cerca ou tentando pular. Eu sabia que os alces às vezes esfregam os chifres nas árvores, mas não normalmente em cercas. Fiquei paralisado com a ideia de um ladrão pulando na nossa casa, o que me aterrorizou naquele momento. Então, consegui ouvir algo conseguindo pular sobre a cerca. Agora eu estava completamente alerta. Ouvi os sons de algo andando pelo nosso quintal, parecia que estava andando sobre 4 patas, mas eu poderia estar errado. Isso, no entanto, parecia confirmar minha teoria do alce. O animal então foi até nossa tenda. Eu percebi pelos passos e pela respiração pesada. A respiração não era natural, parecia que alguém estava tentando respirar, mas seus pulmões estavam cheios de sangue. A criatura então começou a circular nossa tenda. Eu podia ver partes da tenda afundando como se alguém estivesse pressionando a mão contra o tecido. Isso era aterrador, definitivamente parecia uma mão. Felizmente, minha filha estava no meio da tenda, e quem estava do lado de fora não conseguia tocá-la. A criatura então foi para a frente da tenda e parecia tropeçar no cabo da extensão que vinha da TV. Começou a puxar o cabo, e a TV começou a se mover. Isso me tirou do choque e eu imediatamente levantei e desconectei a TV. O cabo foi rapidamente puxado para fora da tenda. Fui até a minha filha e a abracei, tentando controlar minha respiração. Meu coração estava batendo forte fora do meu peito. Parte de mim estava aliviado por minha filha ainda estar dormindo. A criatura então se aproximou mais da frente da tenda. Foi aí que comecei a ver o zíper da tenda se mexer, tentando entrar. Fiz a única coisa que achei que poderia fazer naquele momento e simplesmente segurei o zíper fechado. Eventualmente, a criatura parou e continuou andando pelo quintal. Em um momento, parecia que a criatura estava no nosso deck. A criatura definitivamente tinha cascos. Não demorou muito para que a luz automática da varanda se acendesse, projetando uma sombra da criatura na nossa tenda. O contorno era aterrador, fosse lá o que fosse, era alto, magro, com membros tortos. Parte de mim queria abrir a tenda e olhar para ver que criatura era essa, mas algo me disse que isso seria uma ideia estúpida. Felizmente, a luz da varanda pareceu assustar a criatura, e ela correu para o quintal, pulando a cerca. Aproveitei esse momento para pegar minha filha e entrar em casa. Me movi mais rápido do que o normal, e felizmente minha filha não acordou. Consegui abrir a porta rapidamente e trancar atrás de mim enquanto segurava minha filha. Coloquei-a na cama do quarto dela e passamos a noite dentro de casa. Na manhã seguinte, fui lá fora para limpar o acampamento. Vi pegadas de cascos ao redor do meu quintal, elas circulavam nossa tenda e estavam por todo o quintal. Definitivamente, pertenciam a um servo de algum tipo. Vale lembrar que minha cerca tem cerca de 2 metros de altura, não é fácil para qualquer um pular.
Dei de ombros e achei que foi um encontro estranho com um servo. Fiquei até impressionado com a habilidade do servo de pular tão alto. De qualquer forma, uma semana depois, estava lá fora, perto da fogueira, apreciando uma cerveja. A fogueira não estava muito longe da cerca. Enquanto relaxava, consegui ouvir algo do outro lado da cerca. Era aquela respiração de novo, aquela respiração perturbadora. Levantei-me imediatamente e tentei olhar por cima da cerca, mas quando cheguei lá, só consegui ver algo correndo para a floresta. Parecia grande. Decidi então que já tinha visto o suficiente e fui apagar o fogo e voltar para dentro. Estava assustado com tudo, mas não contei à minha esposa, porque ela se assusta com tudo. Passei o resto da noite assistindo TV na sala de estar, ouvindo minha esposa fazendo a louça na cozinha. Ela gosta de fazer isso, e ajuda a relaxar de alguma forma, sortuda eu. Como a maioria das pias de cozinha, havia uma janela próxima que dava para uma visão completa do quintal. Enquanto relaxava e assistia TV, ouvi o som de pratos quebrando, seguido pela minha esposa dizendo: "Que diabos é isso?" Ela estava apontando pela janela para o quintal. Levantei-me e olhei para ver o que ela estava vendo, seguindo seu dedo. No quintal, estava algo que só posso descrever como um demônio. A criatura era alta, pálida, com membros longos, chifres, mas com o rosto de um homem. A criatura parecia não perceber que podíamos vê-la, parecia estar farejando o local onde eu estava sentado perto da fogueira. Fiz a única coisa que achei que poderia fazer na hora e chamei a polícia. Antes de conseguir terminar a ligação, a criatura saltou de volta para a cerca e se foi para a floresta. Fiz um boletim de ocorrência por telefone, mas não recomendei que nenhum oficial viesse, já que a criatura já tinha ido embora. Depois de lidar com isso e tentar acalmar minha esposa, já estava bem tarde da noite. Não sei o que chamar, a única coisa que me vem à mente é um demônio da floresta. Tenho quase certeza de que a criatura que minha esposa e eu vimos era a mesma que estava tentando entrar na tenda naquela noite. Seja lá o que a criatura fosse, agora ela estava ficando mais ousada. Minha esposa e eu começamos a acordar tarde da noite, ouvindo sons vindos do nosso quintal. Eram os mesmos gritos, com os pulmões cheios de sangue. A criatura parecia inteligente, sempre ficando perto o suficiente para não acionar a luz automática da varanda, permanecendo na escuridão do quintal. Às vezes, eu via o que parecia ser olhos vermelhos me observando, mas não posso ter certeza. Começamos a acordar com os gritos quase todas as noites, e cada vez mais próximos. Acho que uma noite, a criatura conseguiu entrar na nossa casa. Lembro-me de acordar de um sono profundo, ainda grogue e desorientado. Minha filha deixa a luz do banheiro acesa, que fica no corredor, perto do nosso quarto. A luz ainda brilhou por baixo da porta. Quando acordei, ouvi o som de casco subindo pela escada de madeira. Os passos foram da escada até a porta do meu quarto. Eu podia ver a sombra sob a porta, e podia ouvir a maçaneta girando lentamente, mas a porta não se abriu. A criatura então se virou e desceu a escada. Por algum motivo, em vez de me levantar e verificar se a casa estava segura, simplesmente voltei para a cama. Acordei no dia seguinte e imediatamente fui verificar minha filha. Ela estava bem. O que quer que eu tenha experimentado na noite anterior, devia ser um sonho, até eu descer e ver que a porta dos fundos estava aberta. A floresta é diferente de qualquer lugar que já encontrei em minha carreira. Ela tem uma névoa quase paranormal que nunca desaparece. Quando você sai da floresta, o céu clareia na maioria das vezes, como se houvesse uma fronteira invisível. Essa névoa torna a navegação extremamente difícil, e quem é novo na área acaba se perdendo. É muito estranho. Outra coisa em comum é que, ao invés de usarmos armas padrão, temos um arsenal pesado em nossa estação. Não são rifles comuns, mas sim armas automáticas de grau militar. Nunca vi isso em nenhuma outra estação de serviço florestal. Me disseram que o chefe do parque era amigo de um cara do exército, e por isso conseguimos essa parceria. Outra explicação que eu vi é que há muita caça ilegal na floresta, pois temos muitos animais em extinção, e precisamos protegê-los. Mas, em outras florestas em que trabalhei, a fiscalização era feita com pesadas multas, mas cada lugar tem suas particularidades. Outro ponto estranho é que existe uma estrada tipo rodovia dentro da floresta, mas que não tem saída. Ela leva a algum lugar dentro da floresta, mas o mais estranho é que só pessoas com autorização militar podem usá-la. Nem os guardas florestais nem outros funcionários podem andar nem perto dela para ver onde ela leva. Falar sobre essa estrada é motivo para ser transferido ou até mesmo demitido. Há também uma empresa terceirizada responsável por lidar com casos de desaparecimentos dentro da floresta.
Essa empresa nem tem nome, nem logo, nós simplesmente ligamos para eles através de um telefone especial que temos no escritório do chefe da estação. Dito isso, estamos bastante ocupados durante o ano, ajudando os campistas a encontrar seus acampamentos, pegando pescadores e caçadores ilegais, o de sempre. O mais estranho e até um pouco aterrorizante é que nenhum guarda florestal pode sair da floresta depois das 8 da noite ou antes das 6 da manhã. Não sei o motivo dessa regra, mas ela deixa todos nós desconfortáveis. Parece que há algo lá fora e precisamos nos proteger durante a noite. Agora que falei sobre o contexto, vou contar sobre a minha experiência assustadora. Era terça-feira, por volta das 6h30 da manhã, o sol ainda não havia surgido e a visibilidade era quase nula. Eu estava em uma trilha secundária com meu quadriciclo, indo devagar para não acordar os campistas que ainda estavam dormindo. Eu estava com as luzes do quadriciclo acesas e com uma lanterna de cabeça, que gosto de usar para me ajudar a ver através da espessa névoa. As manhãs geralmente são silenciosas devido ao sol não conseguir atravessar a névoa da floresta até por volta das 8 da manhã, mas naquela manhã estava silencioso de uma maneira assustadora. Não se ouvia nenhum animal, nenhum pássaro cantando, nem insetos. Não prestei muita atenção nisso, pois o som do quadriciclo abafava o silêncio. Foi então que as luzes do meu quadriciclo iluminaram um acampamento que imediatamente me perturbou. O acampamento parecia uma cena de crime. A tenda estava rasgada e coberta de sangue. O acampamento estava completamente destruído, parecia que um urso tinha arrastado alguém pelo local, deixando um rastro de sangue. Não encontrei nenhum corpo, só o sangue. Não havia vestígios de ninguém. Tecnicamente, isso seria considerado um caso de desaparecimento, e a empresa terceirizada faria a investigação. Estava prestes a comunicar o ocorrido, mas a situação me deixou perplexo. Nunca vi tanto sangue antes. Não pude deixar de pensar que a criatura que fez isso ainda estava ali. Foi quando percebi o quão silencioso estava lá fora. Me senti vulnerável. Voltei para o meu quadriciclo e acelerei de volta para a estação, sem me preocupar em acordar os outros campistas. Cheguei rapidamente e comuniquei a situação para a empresa terceirizada. Eles chegaram rapidamente e imediatamente isolaram o acampamento e os acampamentos vizinhos. Eles estavam de roupas de proteção, alguns com fuzis, garantindo que ninguém pudesse ver o que estava acontecendo. Fui entrevistado e me disseram que o que aconteceu foi um ataque de lobos a alguns campistas que haviam deixado comida. Achei isso interessante, pois trabalhei ali por 4 anos e nunca vi nem ouvi falar de lobos antes. Já tinha visto pumas e ursos, mas nunca lobos. Quando a entrevista terminou, eram 8h17 da manhã e o acampamento já estava limpo. Os outros guardas florestais chegaram dos seus respectivos setores e me perguntaram o que havia acontecido. Disse a eles que não podia contar e pedi para não se preocuparem. Eles ficaram assustados, pois podiam ver que eu ainda estava me recuperando da visão horrível que tinha presenciado poucas horas antes. Foi a primeira vez que me deparei com algo assim naquela floresta. A empresa terceirizada parecia tranquila, como se fosse só mais um dia de trabalho para eles. Como mencionei antes, a empresa não tinha nome nem logotipo, e só a chamávamos assim. Eles apareciam umas 2 vezes por semana, mais ou menos, investigando ou limpando acampamentos. Isso era algo exclusivo daquela floresta. Às 9 da manhã, todos nós nos reunimos para a reunião matinal. O chefe da estação saiu de seu escritório acompanhado do homem que me entrevistou e se encontrou com todos nós na área de reunião. O homem que me entrevistou falou primeiro, não se identificou nem disse de onde era, mas agradeceu pela cooperação e informou que novas medidas seriam implementadas. A primeira delas era que o toque de recolher agora seria das 6 da noite até as 9 da manhã. Além disso, ninguém poderia entrar ou sair dos acampamentos. Quem tentasse sair deveria ser escoltado de volta para seu acampamento até o fim da investigação. Caso se recusassem, teríamos o direito legal de detê-los e colocá-los em celas. Outra mudança foi que, uma vez iniciado o toque de recolher, deveríamos fazer turnos para vigiar o perímetro da estação de guarda florestal, usando força letal contra, e ele não foi específico quanto a qual tipo de criatura. Acho que isso foi de propósito. Ele então nos agradeceu novamente pela cooperação e se retirou. O chefe da estação reafirmou tudo o que o homem havia dito, deixando claro que não deveríamos ficar sozinhos nem sair depois do toque de recolher. O resto do dia foi um caos. Quase todos os campistas tentaram sair do local, tivemos que escoltá-los de volta para seus acampamentos, com exceção de alguns, que acabamos detendo. Eles estavam assustados com a investigação e souberam do que aconteceu, queriam ir embora. Não os culpo.
Achei estranho o fato de termos que impedir as pessoas de saírem, entendo porque não podíamos deixar mais campistas entrarem, mas não permitir que saíssem parecia errado. Durante o dia, recebemos relatos de lobos grandes perto dos acampamentos. Levei alguns guardas comigo para as áreas de onde os relatos vinham. Estávamos armados com as armas automáticas e começamos a procurar os lobos pela densa floresta coberta pela névoa. A névoa estava tão espessa que a visibilidade era praticamente impossível. Encontramos algumas pegadas, mas elas eram inconsistentes. Começavam como pegadas de lobos, mas logo se transformavam em marcas de cascos de algum tipo. Minha teoria era de que as pegadas de casco eram mais antigas e mais duras, parecendo que as pegadas estavam mudando, mas, na verdade, eram pegadas antigas que não haviam desaparecido completamente. Não fazia muito sentido, mas era o que eu acreditava. Enquanto procurávamos pelos lobos, encontramos uma figura em uma das trilhas. Era uma menina, parecia doente. Nossa visibilidade não era boa, mas dava para perceber que ela estava desorientada. O cabelo dela estava sujo, com galhos presos, e seus membros estavam machucados e quebrados. Um dos guardas mais jovens foi até ela para ajudar, mas ela saiu da trilha, indo para a floresta. O guarda jovem a seguiu, achando que ela estava com medo da gente por causa das armas e por sermos estranhos para ela. O guarda então deixou sua arma de lado para tentar confortá-la, mas continuou andando em sua direção. De repente, ouvimos um grito vindo de dentro da floresta, bem distante da menina. Olhamos rapidamente para o outro lado. Ao voltar a olhar para a menina, o guarda já não estava mais lá. Estávamos atirando quando Gabi terminou o clipe e o animal finalmente disparou, mas, para nosso horror, estava andando apenas com duas patas. Podíamos ouvir os outros guardas florestais ofegando diante da visão impiedosa da besta desconhecida. Nesse momento, todos estavam conversando e especulando sobre o que estávamos vendo. Após 15 minutos ao ar livre, todo o entusiasmo diminuiu e ficamos para terminar nosso turno com apenas Gabi e eu. Quando terminamos, os outros guardas estavam visivelmente agitados. A notícia sobre a criatura na floresta já havia se espalhado. Tentei dormir o máximo possível antes das 9 horas, mas não consegui. Quando as 9 horas chegaram, o toque de recolher foi suspenso e os guardas puderam retomar seus deveres na floresta, embora hesitantes. A maioria deles havia ouvido ou visto os eventos da noite anterior e não queria se deparar com o aparentemente imbatível lobisomem. Eu estava preocupado com o guarda florestal Júnior que havia desaparecido ontem e tomei cuidado extra, mantendo os olhos bem abertos enquanto patrulhávamos a floresta. Reuni um grupo de 6 guardas, carregamos nossas armas nos quadriciclos e partimos para a infinita floresta que nos cercava. Não tivemos que dirigir muito para ver que a criatura havia feito presas fáceis dos campistas que estavam isolados na floresta. O primeiro acampamento que encontramos tinha um trailer de camping virado, o local estava destruído. Desci do meu quadriciclo e preparei minha arma. Outros guardas me seguiram enquanto investigávamos o local em busca de feridos ou pessoas que precisavam de ajuda médica. O acampamento tinha um cheiro persistente que só podia ser descrito como carne podre. Era horrível e me fez acreditar que quem quer que estivesse ali, estava definitivamente morto. O local estava coberto de sangue e o rastro que levava para fora parecia indicar que alguém havia sido arrastado. Após uma busca rápida no acampamento e constatando que não havia ninguém lá, decidi que não era seguro para continuarmos fora e deveríamos voltar à estação. Enquanto voltávamos para os quadriciclos, todos nós ouvimos o som de uma pessoa gritando, mas soava estranho. Já tentou gritar debaixo d'água? Foi algo assim no início, mas era acompanhado de estática de rádio. Todos nós voltamos nossa atenção para a área de onde o som vinha. Para nosso horror, vimos o que pareciam ser 3 figuras no nevoeiro da floresta. Elas estavam todas obscurecidas pela névoa, mas conseguimos ver o que pareciam ser galhos de árvores saindo de pessoas. Os gritos continuaram. Em vez de investigar para ver se as pessoas estavam bem, decidi levar todos de volta à estação para segurança. Subi no meu quadriciclo e voltei com os outros guardas, enquanto os gritos das pessoas desapareciam na floresta, até que os gritos começaram a ficar mais fortes. Estávamos sendo perseguidos por essas coisas e elas estavam se aproximando de nós. Eu estava acelerando o máximo que podia, mas essas criaturas estavam ganhando terreno. Em determinado momento, pude ouvir os passos de algo pesado vindo atrás de mim. Eu era o segundo mais rápido do grupo e, por um breve momento, juro que ouvi algo respirando pesadamente atrás de mim. Parte de mim queria olhar, mas sabia que, se olhasse, com certeza morreria. O medo e a curiosidade estavam dominando minha mente,
mas eu estava aterrorizado demais para olhar. Finalmente, conseguimos ver o que parecia ser a estação, a apenas alguns metros do trilho. Nesse momento, os gritos e os sons pararam. Entramos na estação e percebi que o guarda que estava atrás de mim havia sumido. Ele ou foi para outro caminho ou algo o pegou lá fora. Algo estava pegando os guardas. Algo estava matando os campistas no acampamento. Parece que tudo o que podíamos fazer era tentar sobreviver às criaturas que estavam na floresta. Ligamos para a empresa terceirizada e informamos sobre o acampamento destruído e o guarda desaparecido. O chefe dos guardas florestais agora soubera dos 2 guardas desaparecidos e parecia alarmado. A empresa chegou com uma equipe completa de trajes químicos e uma unidade SWAT usando máscaras de gás. O líder da empresa fez uma reunião improvisada com todos os funcionários e guardas nos acampamentos. A reunião foi breve e quase nenhuma informação foi compartilhada sobre o que estava acontecendo ou o que eram aquelas criaturas. Ele nos disse que não poderíamos mais sair. Devíamos defender a estação a todo custo, o que significava que não poderíamos abrir as portas para ninguém, a não ser ele ou outro oficial militar de alta patente, que chegaria em 3 dias. Basicamente, fomos isolados dentro da estação por 3 dias até que o exército chegasse para nos substituir. Chamamos o restante da estação e informamos que as criaturas estavam mais perto do que nunca. A situação estava ficando desesperadora. Os gritos continuaram ecoando pela floresta, agora mais intensos e distorcidos, como se estivessem se multiplicando, envolvendo a estação com um som que parecia atravessar nossas almas. A cada minuto, as criaturas ficavam mais ousadas, mais confiantes de que estavam nos cercando. Era como se estivéssemos sendo observados de todos os ângulos, mesmo dentro da estação. Todos estavam em alerta máximo, as armas empunhadas, as portas trancadas e os holofotes iluminando a escuridão densa da floresta ao redor. Mas a cada vez que a luz alcançava um ponto, parecia que havia mais olhos brilhando na escuridão, mais figuras estranhas se movendo entre as árvores. Um sentimento de claustrofobia tomou conta da estação, como se a floresta tivesse engolido todos nós, nos mantendo prisioneiros em um espaço cada vez mais apertado. Emily e eu continuamos no topo da estação, observando atentamente qualquer movimento. O frio era intenso, mas não havia tempo para sentir o desconforto. Os outros guardas estavam se posicionando nas janelas, preparados para qualquer coisa. Todos sabiam que, se a situação piorasse, não haveria tempo para hesitar. Precisávamos sobreviver, e isso significava que qualquer pessoa fora da estação que fosse atacada, já não seria mais uma pessoa. Sabíamos disso agora. À medida que a noite avançava, a tensão aumentava. Não podíamos mais confiar em nossas próprias percepções. O que era real? O que era parte de uma alucinação coletiva causada pelo medo? Ou talvez, aquilo que nos cercava fosse algo além da nossa compreensão, algo que não podia ser explicado pela lógica humana. De repente, uma série de disparos foi ouvida, mais perto da entrada principal. Os gritos aumentaram. Eles estavam chegando. Emily apertou o botão de alarme, e todas as luzes da estação começaram a piscar, aumentando a confusão. As criaturas estavam em movimento, se aproximando cada vez mais. Olhei para Emily, ela estava pálida, seus olhos fixos no horizonte. Um som estranho e gutural ecoou, vindo da direção dos disparos. Não era um grito humano. Era algo primal, algo horrível, que fez até os veteranos mais corajosos se estremecerem. Decidi descer e me juntar aos outros na linha de defesa. Não podíamos mais esperar passivamente. As criaturas estavam aqui, se quiséssemos sobreviver, teríamos que lutar. Peguei minha metralhadora, com um gesto, sinalizei para o resto do grupo se posicionar nas entradas. Cada um estava pronto para fazer sua parte. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de caos. As criaturas atacaram em massa, quebrando as barreiras da estação com uma força surpreendente. O som das portas sendo dilaceradas, o grito estridente de algo monstruoso, tudo isso foi ofuscado pelos disparos incessantes. Eu, Emily e os outros disparávamos sem parar, tentando impedir que se aproximassem. Mas a cada tiro, a cada tentativa de repelir o avanço, mais delas apareciam, saindo das sombras e da névoa, como se estivessem em todos os lugares. Eu estava começando a perder as forças, meus braços pesavam, e a adrenalina começava a falhar. A visão estava turva, o barulho ensurdecedor estava me deixando surdo, mas sabíamos que não podíamos parar. Cada segundo que passava, mais difícil ficava distinguir quem estava conosco e quem já havia caído. A névoa da floresta parecia engolir tudo, deixando a estação envolta em uma escuridão quase total.
onde até os holofotes não podiam mais penetrar. Em um momento de pânico, a porta principal foi arrombada. Uma figura imensa, mais alta que qualquer homem, apareceu no corredor. Estava coberta de sujeira e sangue, os olhos brilhando com uma luz própria. Não era mais humano. Não havia nada humano nela. A criatura deu um passo à frente, sem qualquer hesitação, atacou o primeiro guarda à vista, arrancando-lhe a cabeça com um único movimento. A visão do corpo sem cabeça caiu no chão, e o grito dos outros guardas se misturou ao barulho do disparo dos rifles. O medo tomou conta de todos. Sabíamos que aquilo não era algo que pudéssemos parar com nossas armas. Mas ainda tínhamos que tentar. As criaturas estavam chegando mais perto, cada uma delas parecendo mais monstruosa e mais imune às nossas balas. A batalha continuou, mas eu sabia, lá no fundo, que não havia como ganhar. O número delas estava aumentando. Elas estavam se espalhando pela estação. Eu não sabia quanto tempo conseguiríamos resistir, ou se algum de nós sobreviveria a essa noite. A última coisa que me lembro foi a escuridão, as sombras invadindo tudo, e os sons das criaturas ecoando em minha mente até que tudo se apagou. Eu acordei em um ambiente escuro e úmido. Não sabia quanto tempo tinha passado, mas meu corpo estava dolorido, como se tivesse sido esmagado por algo pesado. Tentei me levantar, mas um forte cansaço me impediu. Minha visão estava turva, e tudo ao meu redor parecia uma mistura de sombras e neblina. Só então percebi que estava em algum tipo de porão ou estrutura subterrânea. O cheiro era forte, quase metálico, e o ar estava pesado, como se estivesse sendo consumido por algo. Ouvi um som vindo de longe, como um estrondo abafado. Uma série de passos, pesados, quase como se várias criaturas se aproximassem. Meu instinto me fez procurar um lugar para me esconder, mas logo percebi que não havia como escapar. Estava em um espaço fechado, sem saída visível, e qualquer movimento que fizesse poderia atrair atenção indesejada. Ouvindo atentamente, percebi que não estava sozinha. Havia murmúrios baixos ao meu redor, algumas vozes humanas, mas estavam fracas e cheias de medo. Tentei chamar por alguém, mas minha voz soou abafada, como se o som não tivesse força suficiente para atravessar o ambiente denso em que estava. Emily, chamei, minha voz tremendo. Não ouvi resposta imediata. O pânico começou a crescer dentro de mim, mas forcei-me a respirar fundo. Não podíamos ter sido os únicos a sobreviver, eu sabia disso. Havia outros. Foi quando uma figura apareceu na minha frente, emergindo das sombras. Seus olhos estavam arregalados, sem vida, mas havia algo familiar. Era um dos guardas, mas não parecia mais humano. Seu rosto estava desfigurado, seus movimentos eram lentos, como se estivesse se arrastando. Não se aproxime, gritei, recuando para o fundo do espaço. Ele não respondeu, apenas se aproximou, seus olhos fixos em mim, mas sem expressão. Algo estava errado, algo profundamente errado. Não era apenas a mudança física, era como se ele tivesse perdido qualquer vestígio da pessoa que um dia foi. Sua pele estava pálida, suas mãos trêmulas, como se a vida tivesse sido drenada dele. Eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria acreditar. A estação não era apenas uma prisão física, ela estava transformando todos nós. Uma infecção, uma contaminação, talvez. Mas eu precisava sobreviver. Levantei-me com esforço, peguei o que parecia ser uma barra de metal quebrada e a segurei com as duas mãos, pronta para me defender. O guarda, ou o que restava dele, parou a alguns passos de mim, seu olhar vazio fixo. Eu estava perdida, sem saber se ele ainda podia ser salvo, ou se já era apenas mais uma criatura. O som de passos pesados se aproximando mais uma vez me fez olhar para o fundo da sala. Havia mais deles, mais figuras saindo das sombras. Eles estavam todos ali, sobreviventes transformados em monstros, e não havia como fugir dessa realidade. Agora, eu não era mais apenas uma guardiã. Eu era uma sobrevivente, e, no fundo, sabia que nossa luta tinha acabado de começar. A verdadeira batalha não era apenas contra as criaturas lá fora, mas contra o que a estação estava fazendo com todos nós. E, no fim, talvez a maior ameaça não fosse a morte em si, mas o que viria depois. Eu estava respirando pesadamente, os olhos fixos nas criaturas que se aproximavam. Eles não eram mais humanos, mas sim algo além disso. Algo monstruoso, distorcido pelo que quer que fosse aquela infecção. Cada passo que davam era como uma batida de tambor, um aviso de que o tempo estava se esgotando. Não sabia como, mas algo dentro de mim despertou. O medo ainda estava ali, mas agora estava misturado com uma necessidade visceral de lutar,
de não deixar que aqueles seres tomassem o que restava de nós. Segurei a barra de metal com força, tentando afastar qualquer pensamento de fraqueza. Eu sabia que não podia ser fraca. Se fosse, seria engolida por aquilo tudo, sem deixar rastro. Emily, chamei de novo, minha voz um pouco mais firme. O que mais me preocupava era saber que se ela estivesse aqui, teria que lidar com isso também. Eu não podia enfrentá-lo sozinha. Uma sombra se moveu na periferia da sala. Uma figura feminina, mais ágil do que os outros, apareceu na escuridão. Eu a reconheci imediatamente. Era a Emily. Seus olhos estavam cansados, mas ela estava de pé, determinada, e trazia algo em sua mão. Você está viva, disse, a voz rouca, mas aliviada. Ela estava em pé, respirando pesadamente, mas parecia não ter sido afetada tanto quanto os outros. Mas não podemos perder tempo, ela completou, apertando a mão em torno de um dispositivo que estava segurando. Isso vai fechar a estação por um tempo, mas precisamos chegar até a sala principal antes que seja tarde demais. Fechar? O que você quer dizer com isso? Perguntei, ainda sem entender. Emily deu um passo à frente e me mostrou o dispositivo. Era um detonador improvisado, com fios expostos e uma contagem regressiva visível. Este é o nosso bilhete de saída, ela disse com um sorriso sombrio. Mas para isso, precisamos desativar os protocolos de segurança da estação. E essa coisa que está acontecendo aqui, ela não vai parar enquanto não fizermos isso. O peso da situação caiu sobre mim. Tudo o que sabíamos sobre a estação, as suas funções, e a razão pela qual fomos trazidos para cá, tudo isso estava agora sendo moldado por algo muito maior. Aquela infecção, ou whatever it was, não era apenas uma contaminação física, mas algo que se espalhava mais profundamente, afetando a própria estrutura da realidade ao nosso redor. Então, temos que chegar lá, eu disse, sentindo um fio de esperança se acender dentro de mim. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Emily assentiu, mas havia algo em seus olhos que me fez hesitar. Ela não parecia totalmente convencida de que conseguiríamos, mas sua determinação não podia ser questionada. Os passos atrás de nós aumentaram, mais pesados, mais rápidos. Eles estavam se aproximando, e logo o corredor escuro estaria tomado. O som das criaturas ficando mais alto, mais frenético, indicava que não havia tempo a perder. Vamos, disse Emily, e puxou-me pela mão, liderando a caminhada apressada pelo corredor apertado. A cada canto, o espaço ficava mais claustrofóbico, e o ar mais denso. Os guardas, agora transformados, nos seguiam com uma cadência quase mecânica. Eles não estavam mais vivos, mas pareciam guiados por algum propósito, algum comando invisível. E não podiam ser detidos. A tensão aumentava a cada passo. Eu não sabia se chegaria viva até a sala de controle, mas sabia que se não chegássemos lá logo, todos morreríamos, e o que quer que estivesse nos controlando agora tomaria de vez o controle da estação. Eu não estava mais apenas tentando sobreviver. Eu estava lutando para impedir que o que quer que tivesse começado aqui, se espalhasse para o resto do mundo. Estamos quase lá, Emily disse, sua voz tensa. Segure e firme. O corredor à nossa frente estava se tornando mais estreito, como se as paredes estivessem se fechando sobre nós. No entanto, sabíamos que, se não conseguíssemos chegar ao centro de comando em breve, não haveria mais salvação. De repente, as luzes piscam. O chão treme. Algo estava prestes a acontecer. A estação, talvez, estava começando a se autodestruir. O tremor no chão se intensificou, fazendo as paredes da estação rangerem. Cada passo parecia uma batalha contra o tempo, e o som das criaturas atrás de nós aumentava, ecoando pelo corredor como um grito coletivo de fome. O pânico queria tomar conta de mim, mas eu não podia permitir. Não agora. Não quando estávamos tão perto. Emily, precisamos correr, gritei, tentando acelerar o ritmo. O dispositivo que ela segurava parecia nossa única chance, mas o peso da responsabilidade estava me esmagando. Se falhássemos, não, eu não queria pensar nisso. Ela não respondeu de imediato, apenas focada no caminho à frente. Seus olhos se fixavam na luz fraca que vinha da sala de controle. O som das criaturas ficava mais nítido, mais ameaçador. Algo estava mudando nelas. Como se tivessem sentido que a nossa resistência estava aumentando. Quando chegamos à porta da sala de controle, Emily não hesitou. Ela pressionou o dispositivo contra um painel de segurança e uma série de luzes começaram a piscar. O tempo estava correndo, e a tensão era palpável. Eu não sabia o que exatamente ela estava fazendo, mas eu sabia que estava em boas mãos.
Se conseguirmos ativar esse sistema, as portas de contenção serão fechadas e a estação entrará em modo de isolamento, disse Emily, com um tom de urgência. Isso vai nos dar tempo para sair daqui, mas precisamos fazer isso agora. Eu olhei ao redor, sentindo que as sombras estavam se movendo em direção a nós. As criaturas estavam muito perto, muito perto. Emily estava digitando códigos rapidamente no painel, seus dedos se movendo com precisão. Eu sentia o suor escorrendo pela minha testa, a respiração curta. Vai dar certo, disse ela, mais para si mesma do que para mim. Mas o som de algo batendo contra a porta, algo pesado e desesperado, fez com que ela se virasse rapidamente. Vamos, rápido. Eu puxei a barra de metal com força, pronta para defendê-la se fosse necessário. O que quer que estivesse do outro lado da porta, parecia cada vez mais forte, mais determinado. O pânico estava ali, uma pressão constante contra o peito. Mas não podíamos parar. Finalmente, com um clique, o sistema se ativou. O som das portas de contenção fechando ecoou por toda a estação, abafando o barulho das criaturas atrás de nós. Emily deu um suspiro profundo de alívio, mas sabia que isso não significava que estávamos fora de perigo ainda. Era apenas uma medida temporária. Eles ainda estavam lá fora. Agora, disse ela, quase sussurrando. Precisamos chegar à central de comando. O protocolo de emergência deve nos permitir ativar o campo de energia que vai isolar a estação permanentemente. Depois disso, será questão de esperar por resgate. Eu olhei para ela, sentindo uma chama de esperança se reacender dentro de mim. Resgate, parecia algo quase impossível, mas se havia uma chance, nós precisávamos tomá-la. Não podíamos falhar. As luzes começaram a piscar novamente, e o som das criaturas batendo nas portas aumentava. Elas estavam ficando mais furiosas, mais rápidas, como se soubessem que o tempo estava se esgotando. Eu não sabia como isso funcionava, mas sabia que o que quer que fosse aquela infecção estava mais do que apenas alterando os corpos. Estava mudando a própria essência da estação. Emily olhou para mim, os olhos carregados de um entendimento silencioso. Ela sabia que o que íamos fazer a seguir não era apenas uma questão de sobreviver, mas de impedir que aquilo se espalhasse para além dos limites da estação. Vamos, precisamos chegar lá agora, ela disse, e antes que eu pudesse responder, ela já estava se movendo, e eu a segui, correndo como se nossa vida dependesse disso. E de fato, dependia. O corredor à nossa frente estava agora tomado pela escuridão, as luzes piscando a cada passo. Eu estava começando a sentir o peso da batalha, a exaustão das corridas, mas o som crescente das criaturas atrás de nós me empurrava adiante. Não podíamos parar. Estamos quase lá, Emily murmurou, seus olhos fixos no fim do corredor. E então, quando parecia que já não conseguiríamos mais avançar, ouvimos um som que nos fez congelar. Uma das criaturas havia quebrado a porta de contenção. Era agora ou nunca. Eu lembro de uma noite em que fui à casa da vovó Dixie. Era noite e nós assistíamos Jeopardy, que a vovó Dixie adora. Ela sempre toma um pouco de vinho, então, quando chegou a hora da Double Jeopardy, ela já estava bem embriagada. Eu, como sempre, me sentava com ela e conversava, tentando garantir que ela estivesse bem e não se metesse em problemas, já que a casa dela já era bem velha e cheia de coisas acumuladas. Depois de um tempo, ela começou a ficar um pouco mais sonolenta. Eu sempre a ajudava a se levantar para ir se deitar, mas naquela noite, algo estava estranho. Quando ela se levantou da cadeira, ouviu-se um barulho vindo da porta dos fundos. O som era de algo se arrastando ou mexendo por trás dela. Eu imediatamente olhei para ela, mas ela fez aquele gesto de quem não quer falar sobre aquilo, como se não fosse importante, e simplesmente se afastou da porta. Eu, por outro lado, não consegui tirar a ideia da cabeça. O barulho parecia vir do lado de fora da casa, mas como o espaço entre a porta e a parede era pequeno, era difícil dizer o que estava lá. Eu ainda estava curioso, mas não queria assustar a vovó Dixie, então deixei pra lá. Até que o silêncio foi quebrado por outro som, ainda mais nítido. Era como se alguém estivesse tentando abrir a porta dos fundos. Eu peguei um pedaço de pau que sempre mantenho perto da porta, caso algum animal venha mexer com a casa, e fui até lá. Quando cheguei perto da porta, vi que o cinder block que eu havia colocado para manter a porta fechada não estava mais no lugar. A porta estava ligeiramente aberta. Lá fora, tudo estava escuro e silencioso, como sempre naquela hora da noite, mas o som vinha de algum lugar bem profundo na floresta. Olhei por alguns segundos, tentando entender o que poderia ser, mas logo a vovó Dixie me chamou de volta. Ela estava deitada na cama, e antes de eu entrar, ela me disse:
não se preocupe com isso, meu filho, é só o barulho da noite. Eu, então, deixei a porta como estava e voltei para dentro, mas o medo de que algo estranho estivesse ali fora não me deixava descansar. Eu sabia que algo estava errado, mas, ao mesmo tempo, a vovó Dixie sempre soubera lidar com tudo de uma maneira que fazia com que eu me sentisse inseguro ao duvidar dela. No entanto, os sons que ouvi eram diferentes de tudo que já havia experimentado. Decidi que essa noite seria uma boa oportunidade para perguntar a ela sobre os gritos na floresta, em vez de simplesmente ignorá-los, como ela normalmente fazia. Para minha surpresa, ela realmente se abriu sobre o que estava acontecendo. Ela me contou sobre a floresta ser amaldiçoada por essas criaturas, mas não as nomeou, parecia muito assustada, o que era bem diferente dela. Ela então me deu uma breve história da cidade, que foi injustamente tomada à força dos nativos. O que ela estava dizendo fazia sentido para mim. Explicava o motivo de a cidade ser tão pequena e de ninguém querer ficar por lá por muito tempo. Ela detalhou um pouco mais sobre as criaturas, como elas eram capazes de imitar sons e atrair as pessoas para a floresta. Comecei a me sentir desconfortável com esse assunto. Já estava ficando tarde e ainda tinha que voltar para casa, então verifiquei a casa de Dixie, me certificando de que todas as portas e janelas estavam fechadas, inclusive a porta dos fundos, com o bloco de concreto bem colocado. Quando saí, senti imediatamente que estava sendo observada, como se tivesse alertado todos os predadores para minha localização. Caminhei rapidamente pela estrada de terra, notando cada barulho e movimento. Não era como se eu nunca tivesse feito isso antes, mas estava diferente, e eu não conseguia explicar o porquê. Quando minha casa ficou à vista, ouvi um som estranho vindo da floresta. Era como um rosnado baixo que lentamente se transformava em algo mais familiar. O som vinha de trás de mim, perto da casa de Dixie. Por um breve momento, pensei que fosse Dixie tentando me chamar de volta, como se eu tivesse esquecido algo em sua casa, o que já aconteceu antes. Mas, ao me virar, percebi que o som estava vindo de bem mais profundo na floresta, longe de onde Dixie estaria àquela hora da noite. Os sons eram muito familiares e soavam como a Dixie, mas estavam bem no fundo da floresta, longe de onde ela estaria. Me virei de volta e corri para minha casa. O som parou e comecei a ouvir algo se movendo atrás de mim, como se algo muito grande estivesse se movendo rapidamente pela floresta. O que quer que fosse, estava definitivamente me alcançando. Mas, felizmente, eu tinha uma vantagem e consegui chegar à minha casa, fechar a porta antes que o que quer que fosse chegasse. Quando a porta se fechou, ouvi um barulho forte e arranhões, como se fosse um cão muito grande tentando entrar. Os arranhões pararam rapidamente e o silêncio tomou conta. Foi quando ouvi o que quer que fosse, imitar Dixie novamente. A imitação era tão convincente que, se eu não tivesse acabado de ser perseguida por essa coisa, provavelmente teria aberto a porta e seria atacada. Tentei espiar pela janela, mas não vi nada. O que quer que fosse, parecia inteligente o suficiente para se manter fora do meu campo de visão. Revisei a casa para me certificar de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Coloquei minha espingarda ao lado da cama, caso tivesse alguma visita noturna. A noite foi tranquila, apesar de ter sido perseguida pela floresta. Nada de estranho aconteceu mais naquela noite. Acordei cedo no dia seguinte, e por algum motivo, eu havia esquecido o que tinha acontecido na noite anterior. Levantei, fiz o café da manhã e, quando estava saindo para o trabalho, percebi que minha porta da frente tinha arranhões enormes. Foi quando as memórias da noite anterior voltaram à minha mente. Entrei no carro e fui para o trabalho. Quando passei pela casa de Dixie, dei uma olhada rápida, como sempre fazia, e, para minha surpresa, a porta da frente estava pendurada nas dobradiças, como se alguém tivesse invadido a casa. Parei imediatamente na entrada dela e fui até a frente da casa, parando na varanda. Olhei para dentro o melhor que pude enquanto chamava o nome de Dixie. O interior da casa estava bastante escuro, mas eu ainda podia ver os móveis virados. Definitivamente algo havia acontecido lá na noite anterior. Estava prestes a entrar na casa quando ouvi algo chamando meu nome de dentro. Soava muito como Dixie, mas sua voz estava muito estática e rouca, como se tivesse gritado demais em um show na noite anterior. Mas obviamente não era o caso. Eu gritei de volta para a casa escura. Ei, Dixie, você está bem? Houve uma longa pausa. Ela finalmente respondeu com um calmo sim e me convidou para entrar. Algo estava errado. Recusei educadamente o convite e disse que precisava ir trabalhar, o que era verdade. Algo dentro de mim me dizia que o que estava falando não era Dixie. Saí dali o mais rápido possível, sem levantar suspeitas.
Quando cheguei na cidade, liguei para a polícia, contando o que havia vivido. Eles pareceram quase desinteressados, achando que provavelmente fosse uma brincadeira. Depois de um tempo, recebi uma ligação de volta da polícia, dizendo que haviam respondido à minha chamada e tinham algumas perguntas para mim. Falei com o meu chefe, dizendo que a polícia precisava de mim, e fui até a delegacia. Lá, os policiais me interrogaram por 2 horas, devido à gravidade da situação e das perguntas. Eu deduzi que Dixie estava agora desaparecida, se não pior. Antes de sair da delegacia, os policiais me disseram o que achavam que tinha acontecido. Eles pensaram que a porta dos fundos da casa de Dixie estava aberta e que um puma havia entrado. Devido ao sangue encontrado no local, achavam que ela provavelmente havia sido morta, mas nunca encontraram o corpo, o que achei estranho. Eu não contei para a polícia sobre minha experiência com a criatura que me perseguiu na floresta. A polícia me ofereceu ficar em um motel enquanto a investigação acontecia na minha estrada de terra, mas recusei e fui para casa. Naquela noite, a polícia já havia ido embora, mas ainda havia fita de cautela ao redor da casa dela. Passei lentamente com o carro, olhando para dentro, mas nunca parei. O que quer que tivesse acontecido na casa de Dixie me assustou, então decidi colocar minha casa à venda. No entanto, o que aconteceu na casa dela deve ter se espalhado pela cidade, porque não recebi nenhuma oferta pela minha casa. Infelizmente, ainda moro nela hoje. Toda vez que passo pela casa de Dixie, não consigo deixar de pensar no que realmente aconteceu naquela noite. Quando eu era mais jovem, trabalhava para uma empresa de encanamento no Arizona. Recebia chamadas de toda a cidade e viajava com minha van da empresa. Às vezes, recebíamos chamadas da reserva Navajo, mas não éramos autorizados a visitá-la. Eu não sabia o motivo. Perguntei várias vezes para o meu chefe, mas ele sempre dava respostas aleatórias. A principal resposta que eu recebia era que o seguro do carro não cobria se algo acontecesse por lá. Finalmente, consegui uma resposta direta do meu chefe numa noite, quando estávamos bebendo cerveja na casa dele. Perguntei de novo sobre as reservas, e ele me contou uma história. Há cerca de 15 anos, antes de ser chefe, ele era encanador da empresa. Naquela época, a política da empresa era mais flexível, então ele pegava alguns contratos nas reservas. Um dia, ele recebeu um contrato de um homem que se dizia praticante de magia negra. O chefe, que na época não se importava muito com isso, só queria ser pago. O homem era muito velho e seu inglês era bem ruim, o que dificultava a comunicação. Certo dia, ele recebeu uma ligação do homem dizendo que havia algo em seu porão que precisava de reparo. Quando chegou lá, percebeu que o homem não estava em casa, mas havia um bilhete na porta. O bilhete estava escrito em inglês bem ruim: vazamento no porão. Não olhe ao redor. Meu chefe achou isso estranho, mas pensou que já estava ali e precisava terminar o trabalho, então entrou na casa e foi para o porão. O porão estava inacabado, o que aumentava o clima estranho. Antes de chegar ao fundo do porão, ele já ouviu um som de gotejamento, o que facilitou encontrar o cano com vazamento. Ele se aproximou do cano e começou a trabalhar, mas enquanto trabalhava, começou a ouvir sons vindo de dentro do porão. Pareciam arranhões em madeira. Primeiro, ele pensou que fosse um animal de estimação, talvez um cachorro, e ignorou. Mas os arranhões continuaram, e dessa vez ele ouviu uma pequena voz pedindo ajuda. Ele encontrou a porta no canto da sala, bem trancada com 3 cadeados. Ele ficou desconfortável e correu até a porta, perguntando se a criança estava bem. A voz, que parecia jovem e feminina, disse que estava presa atrás da porta e que o homem da casa a estava mantendo ali para sempre. Meu chefe tentou de tudo para abrir a porta, mas não conseguiu. Ele então procurou por chaves, até que encontrou um molho que parecia ser para aquela porta. Ele tentou as chaves e, para sua surpresa, funcionaram. Ele estava abrindo o último cadeado quando a voz atrás da porta disse: "Obrigado, Steve." A voz ainda parecia feminina e jovem. A história que estou prestes a contar é bastante assustadora. Há alguns anos, quando eu morava na floresta, quase tive um encontro fatal com algo que tentou entrar na minha casa. Naquela época, eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina local, o que significava que eu saía do trabalho por volta das 23 horas. Quando saía, já estava totalmente escuro, e a minha viagem de volta para casa, que levava cerca de 20 minutos, sendo 10 deles em plena floresta, ficava ainda mais assustadora. Naquela época, eu não tinha vizinhos, mas um colega de faculdade costumava me visitar de vez em quando. Uma noite, ao chegar em casa, fiquei chocado ao ver que a minha porta da frente estava completamente aberta. Saí do carro com cautela,
usando o celular como lanterna. A primeira coisa que pensei foi que alguém havia invadido minha casa, mas logo percebi que era improvável. Provavelmente, meu colega de faculdade havia esquecido de trancar a porta e o vento a havia aberto, algo que já havia acontecido antes. À medida que me aproximava, comecei a sentir um cheiro indescritível, mas terrível, que parecia vir da porta. O cheiro e a porta aberta me deixaram extremamente desconfortável. Entrei lentamente na casa, com a sensação de que algo poderia pular e me atacar a qualquer momento. Felizmente, ao acender as luzes, percebi que não havia nada lá. Fechei a porta atrás de mim e a tranquei, fazendo uma rápida inspeção pela casa, mas não encontrei nada. Tomei um banho e fui me deitar, mas, em vez de dormir rapidamente como de costume, fiquei acordado, sentindo que algo ainda estava se escondendo em minha casa. Cerca de 30 minutos depois, acabei adormecendo. Algumas horas depois, acordei lentamente, não devido a um pesadelo ou a um barulho, mas sim por causa do mesmo cheiro de antes, aquele cheiro horrível que estava na porta quando cheguei. Levantei-me com cuidado e fui até a porta. Enquanto caminhava, ouvi sons vindos de baixo, como se algo estivesse revirando a casa, procurando por algo. Idiotamente, fui até a escada e acendi a luz do corredor. Assim que a luz foi ligada, o barulho parou imediatamente, como se eu tivesse feito minha presença conhecida. O silêncio foi breve e logo substituído por mais ruídos vindo das escadas, então eu decidi que não queria esperar para ver o que estava fazendo aquilo. Corri de volta para o meu quarto, e, quando cheguei, fechei e tranquei a porta antes que a coisa chegasse até o topo das escadas. Felizmente, o que quer que fosse, entrou no outro quarto primeiro, o que me deu tempo suficiente para me esconder no espaço no meu armário. Esse espaço era bem escondido, ninguém encontraria se não mexesse nas roupas. Eu podia ouvir a porta do meu quarto se abrindo e algo muito grande caminhando dentro dele. Ouvi móveis sendo movidos e objetos sendo jogados. O pior de tudo era o cheiro, que estava ainda mais forte. Foi então que me dei conta de que deveria ligar para a emergência, mas, ao procurar meu celular, percebi que havia deixado ele para trás na pressa. Ouvindo o intruso se mover pela casa, decidi que precisava procurar meu celular para chamar a emergência. Durante a ligação, eu ainda ouvia o intruso lá embaixo, se movendo como se estivesse procurando por algo ou alguém. Fiz o meu melhor para ficar em silêncio, mas o medo e a tensão me tomavam por completo. Esta é uma série de eventos assustadores, que mistura suspense com o desconhecido. A narrativa fica cada vez mais intensa à medida que as experiências do protagonista se desenrolam, primeiro o intruso e as misteriosas manchas de sangue, depois uma criatura que pode estar ligada tanto ao intruso quanto a uma força maior e mais sombria. A segunda parte, contada por um colega de classe, traz uma presença sinistra e possivelmente sobrenatural nas florestas, aumentando a sensação de desconforto. O tema geral, que conecta as aparições inexplicáveis das criaturas ao perigo, cria uma atmosfera inquietante que permanece muito depois de as histórias serem contadas. Deixa o leitor se perguntando se esses eventos estão relacionados a uma entidade sombria ou se são apenas uma série de acontecimentos estranhos e isolados.